Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu quero te fornecer 4 pontos fundamentais para você ser um trader de sucesso. Todos nós sabemos que operar na Bolsa de Valores não é uma tarefa fácil, principalmente para aqueles que iniciaram no mercado há pouco tempo. Imagine só, você chegou no mercado não faz nenhuma semana e se depara com um gráfico desses na sua frente, tá? Muitas vezes a gente se depara com um gráfico de candles, né? E a gente não sabe aonde procurar o ponto de entrada, aonde procurar o ponto de saída. A gente não sabe nem sequer o que é uma operação, né? A gente não conhece os termos técnicos, então é tudo novo, tudo novo. Nesse momento que você está chegando no mercado, você está assim, digamos assim, inocente quanto a tudo que está acontecendo. Se alguém chegar para você e começar a falar informações, você não tem o senso crítico de saber se aquilo é verdade ou mentira, porque você nem sequer tem a experiência. Isso é uma verdade para quem está começando há muito pouco tempo. Por isso, nesse vídeo eu quero te fornecer 4 pontos que vão te auxiliar demais nesse crescimento saudável, principalmente para você que está começando agora, tá? Não é uma fórmula milagrosa, por favor. Isso daqui que eu vou te ensinar vai depender do seu esforço, tá? Do seu trabalho, para você entender isso daqui e procurar o caminho certo para você, tá? Olha só, é muito comum quando a gente está começando, a gente cometer o seguinte erro, né? Deixa eu tirar aqui, cometer o seguinte erro. Você, na busca pela operação perfeita, né? Muitas vezes assim, você entra aqui no topo do mercado, você faz uma posição de compra, tá? Sem saber que era o topo, logicamente. E aí, sem stop, sem nada, você aguarda aquela operação caminhar a seu favor, para você poder sair no lucro, né? Só que aí, essa operação começa a ir contra você. E aí você vai perdendo, e aquilo vai caindo demais, começa a dar aquele medo, né? Porque a gente nunca passou por isso, né? E aí aquilo começa a cair demais, até que chega um ponto que você finalmente desiste e não suporta mais. Então você diz, eu vou sair dessa operação, porque eu não estou aguentando mais. E aí quando você sai, você percebe que você saiu num ponto aqui bem no fundo e o mercado começa a voltar, né? Isso daqui é muito comum quando a gente está começando, a gente passa por essas situações muito chatas, isso deixa a gente muito triste, né? E eu vou te falar por que isso acontece, tá? Olha só, quando você entrou aqui no topo, essa sua entrada, ela não tinha nenhuma estatística, você não sabia a taxa de acerto disso, você não tinha nenhuma comprovação matemática de que isso seria algo lucrativo ao longo do tempo. Imagine só, se você começa a operar esse setup, entre aspas, que você usou para entrar aqui, tá? Que provavelmente foi algo subjetivo, com base em alguma análise, né? Será que você iria ter um resultado positivo ao longo do tempo? Se você repetisse esse mesmo comportamento todos os dias, da mesma forma, se você repetisse esse comportamento, será que o seu resultado seria positivo? Provavelmente, nós não sabíamos a resposta no momento em que a gente fez essa entrada, tá? E aí a gente fez algo impulsivo na base da emoção, na base da esperança de conseguir o sucesso, e a gente fez e operou algo que não tem nenhuma comprovação matemática, que não tem nenhuma estatística que me diz que aquilo funciona ao longo do tempo, ou que pelo menos tem funcionado, né? Então, presta muita atenção. Olha só, o primeiro ponto que você vai precisar para ter sucesso na Bolsa de Valores, tá? É o seguinte, você vai precisar de um setup, tá? Um setup para evitar essas situações aqui, tá? Mas preste muita atenção. O que é um setup? Por favor, eu peço que você preste muita atenção para que você não se perca. Um setup são regras bem claras e definidas para entrar em uma operação e sair de uma operação. Quando eu digo regras bem claras e definidas, eu estou dizendo que são condições que você tem para poder realizar a sua entrada. E essas condições, elas devem se repetir ao longo do tempo. Você sempre obedece às mesmas condições para poder entrar numa operação, tá? Você sempre tem o mesmo comportamento. Você observa os mesmos indicadores, você observa os mesmos padrões. E aquilo ali, quando aquilo se repete, você entra na operação, repetindo o mesmo comportamento. Isso é um setup, tá? Nesse caso, você tem que ter
essas regras para entrar na operação e também para sair, né? Para que fique completo, para que você tenha um setup completo de entrada e saída da operação. Então, setup são regras claras para você fazer a sua operação, tá? Por exemplo, vamos fazer o seguinte. Quando a gente está começando no mercado, a gente sempre faz aquilo, né? A gente vem aqui, inserir indicador e a gente começa a colocar coisas no gráfico, procurando padrões, procurando movimentos, normal, para que a gente tente encontrar alguma resposta no meio de toda essa bagunça, né? Então a gente vem e faz o seguinte, inserir indicador. E eu vou colocar aqui um indicador muito famoso, que é a média móvel. Eu vou colocar aqui uma média móvel de 50 períodos, tá? A aritmética está aqui no gráfico, certo? Coloquei uma média móvel. Então eu decidi que essa média móvel vai fazer parte do meu trade system. Legal. Então eu vou fazer o que agora? Eu tenho uma média móvel, eu vou incluir também um estocástico lento, tá? Então, estocástico lento, vou incluir aqui e vamos dizer que esses dois indicadores vão fazer parte então do meu setup. E o que eu vou fazer? Eu incluí dois indicadores aqui e aqui eu vou começar a procurar por padrões para identificar como é que eu posso usar esses dois indicadores em conjunto para mim poder obter boas operações. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou querer, montando esse setup, eu estou exemplificando para vocês o processo de montagem de um trade system. Prestem atenção. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou querer que o preço esteja caminhando acima da média móvel de 50. Tá? Estou aqui jogando um setup aleatório, mostrando para vocês esse processo. Certo? Vamos supor que eu sou um iniciante, estou começando hoje e eu estou tentando procurar padrões. Estou tentando montar um sistema para mim. Certo? Legal. Eu vou querer que o preço esteja caminhando acima da média móvel de 50. E aí, quando isso acontecer, quando o preço estiver acima dessa média móvel, eu vou querer que o estocástico lento, nesse período aqui, esteja abaixo do nível 30. Legal? Essa daqui vai ser a minha condição de entrada desse setup. Certo? Então, eu tenho uma condição de entrada com esses dois indicadores que eu acabei de incluir no gráfico. Estou aqui tentando supor qual seria, né, boas condições aí. E coloquei essas aqui então. A partir do momento que eu tenho condições de entrada, eu vou precisar de condições de saída. E as condições de saída eu vou querer que sejam apenas as seguintes. Eu vou querer que esse estocástico lento fique acima de 70. Tá? Então, quando ele ficar acima de 70, independente da média móvel, eu vou sair da operação. Nesse caso, você observa que a gente teve uma operação aqui então, né? A gente, por esse setup aqui, analisando manualmente, teríamos entrado aqui e saído aqui, perdendo aqui um resultado até pequeno, né? Aqui ó, de 1,40%. Tá? Nesse caso, você tem que pensar o seguinte. Essa operaçãozinha que a gente analisou aqui, ela não é suficiente para a gente julgar o comportamento desse setup ao longo do tempo. Tá? A gente formou um setup aqui agora, tá? Ao vivo aqui nesse momento. Eu formei um setup com vocês. Mas eu só fiz uma operaçãozinha aqui, só analisei uma, tá? Só analisei uma. Essa uma operação ela não é suficiente para você conseguir classificar esse setup como vencedor ou perdedor. Para isso, você vai precisar do quê? Perceba que eu estou aqui no ano de 2019. Imagina só que eu vou lá para o ano, olha só, o ano de 95 aqui, ou 94, né? Bem no início aqui, julho de 94. Você já pensou que legal se eu pegar esse setup que a gente montou agora e testar ele desde o ano de 1994 até o ano de 2020? Olha só que legal. Diz para mim se isso não é algo muito interessante quando você consegue testar essa estratégia que você montou e observar se ela tem tido um comportamento satisfatório ao longo do tempo, tá? Em mais de 20 anos. Então, imagina só. Você faz um teste dessa estratégia, testa a estratégia desde 1994 e se ela tiver se comportado bem ao longo desse período, isso significa que essa estratégia ela tem estatística boa ao longo do tempo. Então olha que interessante, aquela entrada que eu tinha falado com vocês, que nós quando estávamos iniciando, muitos de nós fizemos isso, tá? Aquela entrada aqui nesse ponto aqui, ela já não seria mais uma entrada aleatória. Por quê? Você teria aqui um setup sendo utilizado, tá? E você teria testado esse setup desde o ano de 1994. Quando você tem toda essa bagagem estatística,
você sabe exatamente os números daquilo que você está fazendo aqui. Você sabe como essa operação que você vai fazer aqui, como ela tem se comportado ao longo de todo esse tempo, como esse setup tem se comportado. Então, por mais que você monte uma posição no topo do mercado e nesse caso saia no fundo, aqui nesse ponto, por mais que você faça isso, você sabe que o seu setup ele tem funcionado desde 1994, tá? Então você vai continuar repetindo. Então, o segundo ponto que você precisa para ser um trader de sucesso é conhecer as estatísticas do seu setup. Conheça as estatísticas daquilo que você está fazendo. Saiba quais são os números da sua estratégia. Não opere de forma cega. Pensa comigo, que perigo se você começa a operar uma estratégia que tem estatística negativa. Se você começa a operar ela na sua conta real, você, junto com essa estratégia perdedora, você vai desabar junto com a estratégia. Você vai afundar junto com a estratégia, se ela for perdedora e você não tem a menor consciência disso. Imagina só se você estiver operando algo que é perdedor e você nem sabe. Você vai ter que sentir na pele, na sua vida real, essa estratégia falhando com você junto dela, afundando e caindo no buraco. Tá? Então, teste as suas estratégias, teste. Saiba se ela tem funcionado ao longo do tempo. Faça isso. Você precisa conhecer as estatísticas. Tá? Mas aí você vai me perguntar, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou obter estatísticas? Como é que eu vou saber testar estratégias? Então, existe um processo que a gente chama de backtest, que é um processo onde a gente testa estratégias em um banco de dados para saber se elas funcionaram ao longo do tempo. Para isso, você vai poder utilizar alguns aplicativos de backtest, né? A maioria são pagos, como o FLab, né? Ele é pago, mas você tem algumas ferramentas, na maioria das vezes de programação, onde você pode inserir uma linguagem de programação e ali você consegue programar entradas e saídas automáticas. Isso não é robot trade, o que eu estou falando aqui é backtest, tá? Isso é bem mais importante do que robô de trade, certo? Porque quando você conhece os backtests, isso é o que importa para você ser um trader de sucesso, tá? É isso que importa, é você saber testar. Ou você pode utilizar, você que é usuário do Profit Chart, tá? Você vai poder usar aqui o editor de estratégias, aqui nessa aba estratégias. Você tem aqui, ó, editor de estratégias. Nesse editor você consegue fazer backtest, tá? Testar estratégias, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa estratégia que eu acabei de falar com vocês, que a gente montou aqui, e eu vou programar ela para vocês verem o processo, tá? Como é que é. O primeiro ponto, eu precisei de um setup. Segundo ponto, agora eu preciso saber as estatísticas desse setup. Então eu vou te mostrar como é que eu posso fazer isso, tá? Uma das maneiras que eu posso fazer, que é por meio dessa ferramenta. Então eu vou precisar conhecer a linguagem de programação dela, tá? Isso aqui vai exigir um pouquinho de trabalho e esforço, mas a gente tem que estar pronto para o que der e vier, tá? Se você quer ter sucesso nessa profissão, você precisa se esforçar, né? Aí nesse caminho, tá? Então aqui eu estou programando um bloco de entrada para mim poder entrar na operação, tá? Isso daqui num backtest. E eu vou colocar aqui as condições que eu tinha falado com vocês daquele setup X. Lembra do setup X? E eu lembro, né? Eu disse para vocês que eu queria que o fechamento fosse maior do que a média móvel de 50. Não foi isso? Eu não falei? Fechamento maior do que a média móvel de 50. É o setup que a gente estava fazendo, tá? Que a gente quer testar. E aí, eu vou querer também que o estocástico lento, né? Deixa eu colocar aqui. Estocástico lento. Período 5 seja menor do que 30, tá? Legal. E aí eu vou falar que quando essas duas condições forem verdadeiras, eu vou querer que ele compre lá a posição, entrar na compra, tá? A partir do momento que eu entrei, eu tenho agora as condições de saída. Então olha só que interessante. Setup são condições, são regras claras para entrar na operação e para sair da operação. Então aqui eu tenho regras claras. Eu vou entrar quando o fechamento for maior do que a média e quando o estocástico lento no período 5 for menor do que 30. Regras claras. Vou repetir esse processo sempre da mesma forma, seguindo sempre o mesmo processo, tá? Preste atenção. Agora eu quero, tá, sair da operação. Entrei e eu quero sair.
Então eu vou dizer que quando eu tiver com uma posição em aberto, tá? Buy position, eu vou fazer o que? Eu vou programar aqui uma condição de saída, tá? E eu falei para vocês que naquele caso era aqui com o estocástico lento, período 5, e eu queria que ele fosse maior do que 70 para mim poder sair da operação, certo? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. E aí eu vou fechar a posição quando isso acontecer. Perfeito. Tá aí então, nossa estratégia totalmente pronta. Setup X tá aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar esse setup, tá? Vou colocar aqui. Setup X tá aí. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no gráfico, eu vou observar o nosso setup, ver se ele está direitinho. Vou inserir estratégia de execução. Botar aqui setup X, né? Já tem um ali, estou botando outro. Então olha só que legal. Olha que interessante, é até legal a gente ver isso. Ele montou uma posição aqui no topo, praticamente, né? E saiu aqui num ponto que a gente pode quase ver que é o fundo, tá? Ele se comportou, você pode julgar assim, como aquele iniciante que comprou no topo e saiu num ponto muito ruim. Porém, a diferença dele é a seguinte. Ele tem operações aqui catalogadas desde 1994. Olha aqui o ano. Outubro de 1994. Eu tenho operações dessa estratégia desde 1994. Veja só que bagagem estatística sensacional que eu tenho aqui. Eu posso julgar essa estratégia como vencedora ou perdedora observando a curva de capital desse setup ao longo de mais de 20 anos. Então veja só que coisa valiosa. Eu tenho agora a estratégia operando só acima da média, tá? Operando só acima da média, como você pode observar, com os sinais do estocástico, certo? O que eu vou fazer? Estou aqui no ativo BBDC4, como você pode ver, preste muita atenção no que eu estou fazendo. Eu vou pegar esse ativo no tempo gráfico diário ou no que você quiser. O importante é você saber as estatísticas do que você está fazendo, por favor, é o que eu te peço. Saiba as estatísticas, até para você não ser enganado e não operar um setup perdedor, tá? BBDC4, eu vou executar. Legal? Executei. Olha só que interessante. Agora, ele desenhou todas as operações ao longo de todo esse período. Porém, eu preciso colocar aqui o ano de início, né? Eu vou dizer que foi em 1994. Perfeito. Olha que interessante. Olha que interessante. Por favor, preste muita atenção. Desde 1994, ele começou a operar essa estratégia repetindo o mesmo comportamento, seguindo os mesmos princípios, realizando aquelas operações sem nenhuma interferência. Tá? Ele foi repetindo o mesmo processo, o mesmo setup, regras claras de entrada e saída. Vamos ver aqui qual foi a curva de capital dele. Olha que interessante. Tá? Olha que interessante. Esse setup que eu estou fazendo aqui com vocês é um setup aleatório que eu peguei, tá? Olha só. Essa curva de capital aqui, ela nada mais é do que todas as operações reunidas em sequência num gráfico. Por exemplo, desde 1994 ele foi pegando os lucros que ele teve. Por exemplo, aqui você vê que ele teve um lucro, olha só, de 26%. Legal. Então ele pega isso daí, coloca no gráfico. Logo na sequência, ele teve mais um lucro de 8%, né? 8,67. Legal, ele pega isso daí, coloca no gráfico. Aí na sequência, ele teve aqui um prejuizinho, né? 1,40. Legal, joga no gráfico. E assim, em sequência, ele vai formando a curva de capital daquele setup. Então, se o setup foi funcionando, por exemplo, em todas as operações, eu só tenho uma curva de capital ascendente, sem nenhuma queda. Se o setup foi perdendo em todas as operações, eu tenho uma curva de capital totalmente descendente, caindo sem parar. Tá? Nesse caso, a gente tem essa curva de capital, que é uma curva de capital não tão legal assim, né? Você consegue analisar que esse setup aqui, desde o ano de 1994, ele teve um funcionamento bem errático e que não foi muito legal. Isso significa que neste ativo BBDC4, esse setup não teve um desempenho muito satisfatório. Ele passou por momentos muito chatos e a gente não vê uma curva de capital suave, preste atenção. A gente não vê uma curva de capital suave e ascendente ao longo do tempo. Verdade, poucos foram os momentos que ele subiu de maneira suave e aqui você vê uma consolidação muito forte do setup. Então, se eu for operar isso na vida real, essas são as estatísticas desse setup ao longo do tempo. Então, olha só, você
Você se sente confortável em operar um setup com essa curva de capital? Você se sente confortável? Se sim, legal. Então, você vai dizer, eu quero absorver essas estatísticas para a minha vida real. Tá? Eu quero absorver essas estatísticas. Então, eu vou começar a operar esse setup, porque eu gostei da curva de capital, porque eu gostei da taxa de acerto, 71%. Gostei do total de operações aqui. Tá? Não quero fazer muitas operações. Ele fez aqui um fator de lucro bom, né? Mas a verdade é que esse setup não foi tão satisfatório assim, tá? Na BBDC4 aqui no gráfico diário. Mas você consegue ter aqui o acesso à taxa de acerto dele e tudo isso daqui, tá? A sacada aqui é a seguinte. Ele pode não ter funcionado na BBDC4, mas pense muito bem. Os setups eles não vão funcionar em todos os ativos, preste muito atenção. Você não vai ter uma estratégia 100% vencedora em todos os ativos, isso não existe. Os ativos eles têm comportamentos diferentes. Por isso você precisa encontrar setups que funcionem em, por exemplo, 5 ativos. Se você tiver um setup que ele tem um desempenho legal em pelo menos 5 a 10 ativos, ótimo. Pegue esses 5 ativos, pegue esse setup que funcionou nesses 5 ativos, nesse tempo gráfico e opere ele. Tá? Essa daí é o terceiro ponto que eu quero trazer para você. Você achou um setup, você viu que ele funcionou bem em determinado ativo e tempo gráfico. Então você pega esse setup e opera nesse cenário. Por exemplo, eu vou trocar aqui para você, vou botar VIVT3. E você vê que aqui na VIVT3, tá? Aqui na VIVT3 esse setup se demonstrou ser muito legal. Olha que interessante, olha essa curva de capital. É isso que eu estou te falando. Você que está me ouvindo, você iniciante que caiu aqui hoje, preste muito atenção. Isso daqui pode te ajudar a ter um crescimento muito mais saudável e evitar com que você passe por estresses e momentos ruins, perdendo todo o seu capital, como acontece com muita gente. Tá? Se você prestar atenção no que eu estou te falando, você vai ter a capacidade de testar as suas estratégias, de testar aquilo que te dizem, testar aquilo que você ouve aí na internet. Você vai ter a capacidade de testar isso e ver se é verdade. Tá? Ver se é verdade. Nem todos vão te falar a verdade. Você tem que tomar cuidado. Você pode escolher entre afundar junto com a estratégia que você ouviu. Tá? Você começa a operar a estratégia e você vai afundando e caindo no buraco junto com ela, se ela for perdedora. Ou você pode vencer com a estratégia que você escolheu. Tá? Isso tudo você pode fazer às cegas ou você pode fazer por meio de um backtest, né? Para tentar visualizar como essa estratégia tem funcionado. Desde 1998, olha isso. Eu estou aqui na VIVT3, gráfico diário, desde 1998, o setup X que a gente construiu aqui usando esses indicadores, esse setup, esse trade system, teve esse desempenho. Tá vendo? Olha só que legal. A gente vê uma curva de capital suave, ela foi subindo, passou poucos momentos de queda, né? Isso daqui você não vai encontrar uma curva de capital totalmente ascendente, isso não existe, tá? Vai ter esses momentos aqui, ó, de perdas, pequenas perdas, mas a gente vê uma ótima curva de capital ascendente ao longo do tempo, tá? Isso daqui é só um exemplo, eu não estou mandando você operar esse setup. Estou te dando o exemplo da construção de um trade system. Gráfico diário, essa estratégia funcionou muito bem. Taxa de acerto 73%, payoff 1.30 depois de 115 operações, tá? Fez esse capital aqui, total de operações 115, tá? 115. Então, você vai se perguntar, eu gostei dessas estatísticas, gostei do comportamento desse setup, ele me satisfez, ele me deixou feliz em observar como ele se desenvolveu desde 1998? Se a resposta for sim, você vai firmar com você mesmo que você quer absorver as estatísticas desse setup para a sua vida real, tá? Para a sua vida real. Então você vai absorver a taxa de acerto de 73%, esse é o seu objetivo, absorver essa taxa de acerto, absorver esse payoff, tá? E o total de operações e todas essas estatísticas aqui. O seu objetivo é trazer essas estatísticas para a vida real, para a sua performance de trade. Esse é o seu objetivo, tá? Então, primeiro ponto é ter um setup. Segundo ponto é conhecer as estatísticas desse setup, conhecer os números do setup. Terceiro ponto
é operar o setup nos ativos e tempo gráfico onde ele funciona. Operar o setup nos ativos e tempos gráficos onde ele funciona. Vivid 3, tempo gráfico diário, setup funcionou, ótimo. Vou anotar numa agenda, e vou operar esse setup na Vivid 3, tempo gráfico diário, porque eu tenho um aval das estatísticas, tá? Preste atenção no que eu estou te falando. Feito isso, você tem os três pontos que eu tenho para falar para vocês, mas aí vem o quarto ponto. Você escolheu um setup para você, conheceu as estatísticas dele, achou os locais onde ele funciona, e o quarto ponto é o quê? É você ser disciplinado, tá? Olha só, disciplina para seguir um setup é simplesmente você procurar copiar exatamente o processo feito no backtest, tá? Se no backtest ele entrou aqui, você também na vida real vai tentar entrar aqui, tá? Se no backtest ele saiu aqui, você na vida real vai tentar sair aqui, no exato ponto. É lógico que a gente é ser humano e a gente não consegue ser perfeito, tá? Mas quanto mais você conseguir copiar esse processo, copiar todo o processo que foi feito no backtest, mais você vai conseguir absorver as estatísticas do backtest. Então, se você copiar de forma perfeita, os seus números eles tendem a se igualar aos números do backtest, tá? Só que você precisa ser disciplinado. Por exemplo, não é só porque o setup teve uma queda horrível, né? Por exemplo, aqui recentemente, né? O setup teve essa perda aqui na BBDC4, né? Não é só porque ele teve essa perda que você vai parar de operar ele. Não é só por isso. Não pode ser assim. Você tem que continuar obedecendo o setup, porque você tem um aval das estatísticas, e você tem que seguir o setup, porque ele vai tende a trazer as estatísticas do backtest para a vida real, tá? Então, tudo que eu te ensinei aqui hoje é algo muito interessante, tá? Eu realmente considero uma forma muito boa de tradar, tá? Até para você que talvez não queira operar dessa forma, mas vale a pena você testar a estratégia que você está usando para você saber se é uma estratégia vencedora ou perdedora e evitar aquelas situações horríveis de você cair no buraco operando uma estratégia perdedora e você só vai descobrir que ela era uma estratégia perdedora porque o seu capital quebrou, todo o seu capital se evaporou e a estratégia faliu, tá? Se você tivesse feito um backtest, você ia ter visto que essa estratégia não funciona, nunca funcionou e não tem por que começar a funcionar agora do nada só porque você está operando. Diferente de você pegar uma estratégia que tem um banco de dados ótimo, tem um comportamento ótimo desde 1994, você se sente muito mais confortável em operar essa estratégia. Tudo que eu te falei hoje é o meu princípio de trading, eu sigo esse princípio, faço vídeos a respeito disso, tenho vários setups vencedores, falo a respeito das estatísticas do setup. Então, se você gostou, veja os vídeos do canal, porque eu vou mostrando esse processo, mostro estatísticas boas, tá? E é isso daí. Então, peço a você que curta o vídeo, se você gostou, compartilhe o canal e se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os vídeos aí que eu vou colocando. Falou?